Caríssimos, caríssimos, vamos lá. René de Paula Júnior falando, né? Jura? Que novidade, né? Que novidade, que beleza, né? E eu estou me organizando aqui, tô na garagem ainda. Estou feliz que ontem eu pude comunicar para o mercado que eu estou agora numa... deixa eu até... Esse telefone dá uma interferência danada na gravação. Eu pude anunciar para o mercado, para um monte de gente, tal, com muito orgulho, que eu estava numa casa nova, por assim dizer, que eu estava trabalhando na Cubo CC com o Martini, uma super honra e tal. E por várias razões, tal, não só porque os caras têm um trabalho maravilhoso, etc e tal, mas porque eu acho que por uma afinidade mesmo de visão, de ética e de tudo mais, tal. Então eu não tem outro lugar que eu poderia estar mais feliz. Bom, então agora vocês já sabem por que eu estou gravando de novo videocasts no caminho para o trabalho, porque eu vou ter que trabalhar simples, né? Mas eu vou... Essa última série de videocasts foram todos um pouco mais sérios, porque tinham a ver com questão de visão de futuro, construção de futuro, né? Para a gente sair um pouco do lugar comum, né? Dessa coisa de palavras grandiloquentes, ideias vagas, né? Para a gente começar a pensar naquilo que cerca a gente mesmo, né? Naquilo que é a nossa realidade brasileira, paulista, gaúcho, ou seja, né? Então foi legal, acho que a repercussão foi boa, fiquei surpreso até com a receptividade de muita galera nova, que é o que eu fico mais feliz, e que é onde eu sinto que tem mais oportunidade aí de eventualmente fazer alguma diferença na cultura, né, profissional da gente aqui. O resto acho que já está com a mão na massa, já está com o rabo preso, já foi pro inferno e abraçou o diabo, né? Então, mas o que eu quero hoje compartilhar com vocês é muito pessoal. Não vou contar nada da minha infância ou vida sexual nem nada. Pessoal, eu digo de opções individuais de cada um, opções de como conduzir, e é como se fosse o equivalente mental aqui de dieta, né? Eu não sei exatamente como você come, o que você come, se você está gordinho, magrinho, saudável, eu não sei, né? Eu estou mais preocupado como é que você alimenta, não só, eu não vou nem dizer seu cérebro, porque quando a gente fala cérebro, a gente infelizmente acabou absorvendo uma certa noção, uma certa visão do cérebro como um computador, né? Do cérebro como uma CPU, né? Que você acumula informações e acessa dados, tal. Na verdade, essa é uma metáfora que tem lá suas limitações, entendeu? E sobretudo porque uma série de pesquisas recentes mostram que todo o processo de tudo, desde criação, decisão, lembrança, tal, ele é todo permeado, impregnado, embebido, perfumado, besuntado, o que você quiser aí, de questões afetivas. É impossível você ser 100% racional, é impossível você ser 100% analítico. Mesmo um matemático teórico é capaz de achar uma equação elegante, achar uma solução bela, né? O cara se emocionar com um teorema. Então, você não é uma CPU, você não é um processador de nada. Mesmo que você esteja hoje envolvido com as coisas mais técnicas e exatas, leve em conta que, por favor, que você não está processando código só, tá? Então esse acho que é um dos aspectos fundamentais. Então por isso que eu não quero falar aqui como é que você alimenta seu cérebro, né? Como você se alimenta. Não vou falar também alma, porque a questão metafísica não me interessa. Mas vamos falar de talvez mente. Será que mente é uma palavra boa? Acho que mente é mais tranquilo, né? Porque não tem nenhuma conotação nem religiosa e não necessariamente também informática, por assim dizer. A questão é a seguinte: estava ontem ouvindo, eu tenho aqui no carro, toda vez que, sei lá, muitas vezes eu esqueço o meu Zune, aí eu não consigo ouvir podcast, nem sempre rádio, às vezes está passando futebol, eu não gosto de futebol e tal. Então, pelo sim, pelo não, eu sempre deixo ali dentro do negocinho ali do som, um CD
em que é só eu para fazer essas maluquices, é um CD em que eu coloquei vários podcasts de um programa que eu gosto bastante, que é um programa da Rádio França, da França Cultura, que se chama Replique, que é muito bom, etc. Eu sempre deixo ali não só para reavivar uma língua estrangeira, tal, mas para de vez em quando ouvir alguma coisa diferente. Ainda mais que francês adora, né, ficar conversando, discutindo, então é uma delícia. E aí ontem eu estava no trânsito ouvindo uma discussão sobre leitura e o cara começa a história citando Nietzsche, que é um filósofo alemão, e que no prenúncio, no prólogo, né, na introdução de um livro dele, ele falou: olha, para ler esse meu livro aqui, eu gostaria que os meus leitores recuperassem uma coisa que hoje século XIX, né? Hoje já não está mais em voga, que é uma coisa que só os bovinos são capazes, que é ruminar. O que ele quis dizer com isso, né? Não para a gente cair de quatro, né? Isso na verdade isso já é praxe por aí, né? Todo mundo de quatro pastando. Mas a questão de você se permitir um tempo não só de você ingerir informações, ingerir conteúdos, ingerir experiências, mas também de você de alguma maneira saborear, ruminar, processar com um pouco mais de calma para ver o que isso agrega, etc, etc, etc. Eu achei tão legal. É lógico que a discussão foi embora e tomou outros rumos, não, mas essa ideia do ruminar, se o cara já fez esse alerta no século XIX, vamos fazer esse alerta no século XXI, né? Recentemente, acho que uma figura estava numa conversa comigo no próprio Facebook, começou no Twitter, eu joguei para o Facebook, sobre como deveria ser o jornal impresso do futuro ou do presente, ou seja o que for, né? E aí uma das questões que surgiu foi: não, para o momento presente é muito melhor você estar online, né? E eu fiquei com essa história na cabeça. Puxa, quanta gente será que não fica o dia inteiro online, né, com aquele fluxo do Twitter, com o fluxo do Facebook, aquela coisa correndo sem parar, né, na sua frente, com as notícias, tudo ao vivo, tudo em tempo real, tal. Isso é melhor, né? Isso dá tempo para você pensar, para você assimilar, para você... Eu acho que mesmo que, vamos imaginar que a gente continuasse nessa analogia que eu acho pobre, né, de informação, seu cérebro processando e armazenando informações. Mesmo essa analogia pobre, eu aposto que esse é um jeito ruim de você se alimentar das informações. Eu acho que é um jeito ruim, porque as coisas vêm picadinhas, as coisas vêm numa velocidade danada, se você não viu você vai perder, e elas não estão estruturadas, não estão priorizadas. Então, na verdade, está chovendo bits e bytes na sua cabeça e você acha que você está se informando, né? Mais ou menos como se você estivesse se alimentando de jujubas coloridas, né? Jujubas pequenininhas, aquelas coisinhas, né? Jujuba que são aquilo, coloridinha, docinha, tal, aquela chovendo jujuba na sua cabeça, tal, né? E você acha que você está se informando porque você soube em tempo real o que é trending topics, o que não é, tal. A questão para mim é curiosa, porque tem duas falácias aí. Primeiro, duvido que você consiga acompanhar tudo, duvido que você consiga armazenar tudo, tal. E aí eu volto para a falácia inicial, que é a seguinte: você não é uma CPU, né? Você não é um agregador, você não é o Google Reader, você é uma pessoa, né? Um ser humano, né? Cuja cabeça, cuja mente a gente está começando a entender agora, tá? Então, até para te dar um exemplo, eu estava lendo ontem essa história, eu estava lendo um artigo e o cara menciona uma pesquisa que mostra o seguinte: quando uma criança estuda um tema, ela pode tirar uma nota X, estuda, rala, decora, tal. Se nesse processo de estudar ela te falar: olha, então é o seguinte, conta pra mim o que você está aprendendo, conta pra mim o que é multiplicação de matrizes, conta pra mim o que é a Guerra dos 100 Dias, não sei, estou chutando aí. Se a criança parar para contar aquilo que ela está aprendendo, se ela tiver que ensinar aquilo para uma... Então tá bom, ensina para o teu irmãozinho o que é, sei lá,
teoria das cordas, né? Esse processo de parar, né, tentar organizar, articular e transformar aquilo numa história, isso aumenta não só a retenção do conhecimento, mas o seu desempenho lá na frente, tá? Eu fico até pensando se isso de alguma maneira não facilitou um pouco a minha própria vida. Estou pensando, porque acho que era um pouco disso do que eu fazia. Eu gostava de ser capaz de, até hoje, sei lá, estou lendo um livro interessante, ou eu li um artigo interessante, uma coisa que eu adoro fazer, quando eu chego em casa, contar para minha mulher: hoje eu li que blá, 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 hoje eu ouvi um podcast, eu li um livro que blá, blá, eu reconto a história. Eu reconto isso não só para compartilhar, mas porque também eu sei que isso para mim ajuda a assimilar melhor. E assimilar não no sentido de armazenar. Vamos de novo sair dessa metáfora cretina de que a gente é um HD, entendeu? De que a gente é uma base SQL. Assimilar é mais ou menos como quando você se alimenta. Se eu como, sei lá, que eu não como carne de vaca. Vamos imaginar que eu comesse, não como, faz 40 anos que eu não como, 30. Se eu comesse carne de vaca, não quer dizer que ia nascer chifre na minha testa, ou que minha orelha ia ficar diferente. Não, por quê? O que acontece é que o meu sistema digestivo, eu posso comer o que eu quiser, brócolis, cenoura, nabo, tanto faz. Ele vai pegar os elementos daquilo e ele vai pegar o que interessa e vai transformar aquilo na minha própria história. Quer dizer, o meu DNA, na verdade, é uma máquina de contar história. Ele pega elementos soltos por aí e vai refazendo minha unha, meu cabelo, essa mesma cara que vocês estão cansados de ver e tal. Então, processar informações não é simplesmente acumular, né? Voltando para a metáfora bovina e ruminante e ungulada, como é que chama esses animais que tem... Bom, anyway, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Até que ponto você se dá o trabalho de parar, saborear aquilo um pouco, deixar aquilo na sua cabeça, perceber se aquilo realmente muda alguma coisa na sua visão de mundo, perceber se você concorda com aquilo, se você gosta daquilo ou não, por que você não gosta, né? Você está se permitindo isso ou não? Né? Ou a tua relação com qualquer experiência, com qualquer informação, com qualquer coisa, imediatamente dar retweet, imediatamente dar like, imediatamente, sei lá, trollar, né? Essa velocidade é uma estupidez. Aliás, eu vou ser um pouco duro, vou me permitir ser um pouco duro. Eu acho que se você quiser condenar alguém a perpétua estupidez, você não dá à pessoa tempo de pensar. Você não dá à pessoa tempo para descansar, não dá à pessoa tempo para assimilar. Tanto que quando você tem essas jornadas de trabalho insanas, de varar isso e aquilo, cara, na boa, varar à noite, varar fim de semana e ter que dar sangue que nem um maluco, cara, eu garanto pra você. Aliás, quem foi que inventou que Harley Davidson tem que ter esse barulho em pleno 2012, né? Bom, anyway, tem um cara aqui do lado fazendo um barulhão. Eu garanto para vocês que certamente a qualidade da criação, a originalidade, o quanto disso tem de pessoal, o quanto isso tem de autoral, começa a cair. Por quê? Porque você não está tendo tempo de assimilar as coisas. Você só está... É mais ou menos como açúcar, né? Lembra da jujuba colorida? Você está tratando informação como açúcar. Açúcar você não transforma em nada a não ser energia, ou banha, né? Então, eu estou colocando esse ponto porque eu acho que muita gente um pouco mais sensata já está puxando um pouco o freio de mão e está começando de novo a ler revistas, a ler jornais, a se permitir uma pausa, né, a deixar um e-mail para responder no dia seguinte, a não checar e-mails de madrugada, né, para quê? Para dar tempo de você assimilar, tá? Eu acho que, estou vendo aqui, estou num túnel, a velocidade é 60, na verdade, a gente também tem limites de velocidade, né? A partir do momento que você acelera demais, não vão ficar achando que é só porque geração Y, Z, ou seja o que for, a gente tem um processador. Não, cara, desculpa, se você acelera o teu processo cognitivo, o teu processo educacional, o teu processo... vai sacrificar alguma coisa, tá? Vai sacrificar alguma coisa. Você não é uma máquina.
você não é você não tem um processador dual core i5, i7, i9, você não é o iPad 2, 3, cara. Você é uma pessoa que tem toda uma dinâmica de processar e de armazenar, ligados por afetos, ligados por emoções, ligados por aprendizado, ligados por repetição, por expectativas, por erros, por equívocos. É um processo absolutamente fascinante, né? E que, se a gente não respeitar, não vai sair coisa boa que preste, né? Eu sei que todo mundo, a gente tem uma cultura completamente cretina. Eu vou ser muito sincero, é cretino isso. Eu já trabalhei com agências lá de fora, com criativos lá de fora, com empresas gringas. Cara, esse mito que a gente tem de ralar que nem os animais cara, não é universal e não necessariamente está trazendo alguma coisa extraordinária, né? Você tem grandes agências lá fora em que o cara se reserva tempo para ruminar, para assimilar, para ir ver uma exposição, para participar de um festival como o South by Southwest, sei lá, né? Eu não sei da onde, talvez seja da nossa cultura escravocrata. A gente não sossega enquanto não tiver dando chibatada nas costas de alguém, né? Eu já vi isso acontecer, né? Lugares em que de repente a cultura é Casagrande Senzala total, né? Mas isso, na verdade, meus caros, isso daí é uma daquelas coisas que talvez esteja mais do que na hora da gente começar a questionar. Por que a gente trata muitas vezes um trabalhador, um profissional, um criativo, seja o que for, dessa maneira, como se fosse uma besta de carga, né? Como se fosse tem que chicotear o cara para o cara render alguma coisa. Eu não tenho muita certeza não, acho um dos mistérios mais profundos. Mas vamos esquecer um pouco o mercado de trabalho, mas eu quero voltar aqui em plena Marginal Pinheiros para aquilo que acho que talvez tenha um efeito um pouco maior. Eu vou contar algumas opções minhas pessoais, tá? Quando eu volto para casa, a partir de uma certa hora, 7, 8 horas, esquece, eu não vou responder mais e-mail. Não vou. Pô, a não ser que seja alguma coisa assim gritante, a não ser que seja alguma coisa, alguma tragédia, tal. Mas não. Cara, quantas são as questões que você não pode responder com mais calma no dia seguinte? Aliás, as questões mais inflamatórias, né, as questões mais incendiárias, talvez até valha a pena você não responder naquele momento e responder com mais calma depois, tá? Eu não vejo o meu Twitter, ou seja, o que alguém mandou para mim, o que alguém comentou de noite. Não. Dificilmente vai ter alguma coisa ali que vai melhorar meu sono, que vai me fazer dormir melhor, que vai me fazer namorar melhor, amar melhor. Dificilmente. Assim, voltei para casa, acabou. Dou uma olhadinha muito rápida, tal, me policio inclusive para manter mais ou menos esse pacto comigo mesmo, né? E reservo um tempo. Eu prefiro acordar mais cedo para de manhã dar uma boa repassada nas coisas que aconteceram, leio meu jornal, leio ali o meu agregador de notícias, tal. E aí, ao longo do dia, cara, eu tento me policiar ao máximo para não me deixar consumir, né? Para não me deixar distrair, perder o foco com essa questão do tempo real. Essa questão do tempo real, que tem muita gente aí chamando de nowísmo e colocando como uma tendência irreversível, isso na verdade é um mecanismo. Então, liga o rádio e fica escutando o rádio escuta da polícia o dia inteiro, eu vou ficar louco, né? Eu duvido que as pessoas mais criativas e mais produtivas façam isso, né? Normalmente o cara, quando tem um job na mesa, alguma coisa apaixonante, ele até pode estar procurando algumas referências, ele até pode precisar respirar um pouco e dar uma olhadinha meio por cima em outras coisas, tal, mas o cara não pode perder o foco, tá? Ele não vai querer se distrair com coisas que não tem a ver, né? Essa noção de compromisso, de responsabilidade, de foco faz toda a diferença num profissional, né? Não estou dizendo que tem que cortar as redes sociais no trabalho, não, isso é uma responsabilidade de cada um, tá? Mas é aí que você diferencia o tolo, né? O bobo, o cara que vai estar querendo saber
né, em tempo real de absolutamente toda a bobagem, normalmente é bobagem. Tempo para assimilar, para avaliar, para saborear, eventualmente para cuspir fora, vomitar, ou seja o que for, aquilo que cai no seu colo, tá? Isso não só vai permitir que você se estruture melhor, que você seja capaz de articular melhor as coisas, tal, mas você vai começar a ficar mais seletivo, né? Você vai começar a ficar um pouco mais vai saber discernir. Discernir é uma arte que acho que está se perdendo, né? A gente tem esse tudo ao mesmo tempo agora. Eu sou contra, eu acho que não. Eu acho que tem que discernir de quem você segue, quem você ouve, com quem você perde tempo, em quem você investe tempo, né? Eu acho que esse tipo de distinção está na hora, já passou tempo demais dessa história, e eu duvido que tenha nascido alguma coisa realmente uau, bacana pra caramba, tal. Talvez esteja um pouco na hora. Senão o que acaba acontecendo, eu vou contar o que eu tô num ambiente novo de trabalho e eu adoro aprender novas maneiras de trabalhar. Adoro. Então o que eu estou tentando fazer é pedindo licença para as pessoas, que são todas muito novas, são muito mais novas do que eu. Então, eu falo, posso só participar da reunião como ouvinte? Eu quero entender como vocês trabalham, como vocês conceituam, como vocês idealizam, qual é o processo interno. Deixa eu ouvir, né? E estou aprendendo a beça. E é muito legal quando você pega alguém, super mais novo, poderia ser, sei lá, meu filho, e de repente você percebe que o cara tem uma capacidade de primeiro, entender a dimensão do problema, conseguir articular isso com informações de tudo, de tendências, de comportamento, de economia, de varejo, de mercado, vai articulando isso, aí ele começa a tentar contar uma história, aí ele pede um tempo para pensar, aí depois ele reúne o time, eu participei disso recentemente, para juntos começarem um processo de ideação, né, de construir essa história juntos. Admirável. É gente que consegue não só parar, pensar, criar alguma coisa nova, alguma coisa que faça sentido, gente que é capaz de comunicar e de expressar a sua ideia e de colaborar com pessoas de outras áreas, né, mesmo que elas tenham formações diferentes. Essa capacidade de articulação não é alguma coisa que não é dar like, entendeu? Não é só compartilhar e falar, muito foda. Eu falei, só isso que você tem a dizer? Diz aí, né? Ou então você... Eu vejo isso direto, volta e meia eu compartilho alguma coisa que deveria ser absolutamente transformadora ou inspiradora, aquela coisa que, eu mesmo quando leio, fico, uau, caramba, né? Isso valeu minha semana. Aí alguém responde assim, não gostei. Aí eu falo, cara, ok, tá bom, então desenvolva, por que você não gostou? Você tem outra ideia? Você pensa de maneira diferente? Me ilumine, eu vou adorar. Eu vou adorar se você... E aí, para conseguir tirar algum comentário, alguma coisa rica disso, é um parto de ouriço, porque simplesmente as pessoas estão acostumadas a reagir assim muito rapidamente e não conseguem dar o próximo passo. Então, eu vou até agora, acho que meio para encerrar, a gente está quase chegando, estou aqui chegando para o D&D. Fiquei super feliz quando um rapaz que eu acho que eu não conheço pessoalmente, ele mandou para mim um vídeo dizendo, Renê, acho que você vai gostar disso daí. Eu falei, que legal isso, bacana, né? Bacana. Não é só que ele mandou o link, né? Fica parecendo que é um robô. Ele falou, não, Renê, esse daqui é um vídeo do redesign da Bell Labs pelo Saul Bass, eu acho que você vai gostar. Moral da história, Saul Bass, para quem não conhece, era um designer gráfico monstruoso, o cara fez um monte de abertura de cinema, logotipos de marcas e tal. E o que ele me passou, eu até publiquei no meu blog, foi um trabalho que ele fez para Bell Labs. A Bell era uma companhia telefônica gigantesca.
ele fez um trabalho de redesenho da identidade corporativa. Cara, o trabalho é colossal, porque envolvia desde logo, identidade visual, sinalização, os veículos, os uniformes, cara, material impresso, assim, e não só o trabalho era colossal, era uma coisa assim de tirar o chapéu. De 69 isso, não tinha Illustrator, não tinha Photoshop, não tinha porra nenhuma. Como a apresentação era em filme, em película, né? Lógico, hoje é um vídeo no YouTube, né? Mas era em filme, mas um filme monstruosamente bem elaborado, bem editado, com uma pós-produção fantástica. Eu vou assistir de novo, eu estou digerindo aquilo. Eu falei, cara, isso é um tapa na cara. Quer dizer, em 69, com um pentelésimo dos recursos que a gente tem hoje, esses caras estavam conseguindo fazer um trabalho de tirar o chapéu, realmente assim, de tirar o chapéu, e um trabalho bem defendido, entendeu? Articulado. Primeiro o cara faz, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link lá no Roda e Avisa. O cara primeiro faz um retrato da época anterior, então é todo um panorama cultural de valores, né, etc. Aí ele mostra o que está mudando, como é que é aquela sociedade, quais são os valores, quais são os elementos visuais, tudo isso para justificar. O resultado final, esse é muito engraçado, né? O resultado final desse super trabalho conceitual, um trabalho super sensível, bacana, né, articulado, é o desenho de um logo, e o logo do cara é um círculo com um sininho dentro. Cara, é o máximo o cara chegar a esse grau de concisão, né, de elegância, olha eu falando em elegância de novo, de precisão, mas não porque ele sentou lá, ele estava inspirado. Não é inspirado, é um puta trabalho articulado que o cara consegue defender por A mais B, usando sociologia, antropologia, história, economia, tá? Agora eu pergunto assim, e aí, hoje, que você tem todas essas ferramentas, né? Tudo. Quem